falando sobre uma comparação, né, que o Stoilen, né, faz entre o strain e o MAPS, que é o deslocamento do anel mitral. E ele coloca algumas considerações, né, uma que saiu agora em junho, foi quase final de junho, né, 20 e pouco, uma publicação que ele fez com relação, comparando o MAPS com uma strain, né? E me chamou a atenção porque eu acho que algumas coisas têm que ser esclarecidas com relação a essa publicação, né? Eu não sou contra o MAPS, temos trabalhos de MAPS muito bons, inclusive, estava falando para a ISAM, né? No diagnóstico diferencial de estenose aórtica de baixo fluxo, baixo gradiente, com pseudoestenose, por exemplo, esse é um trabalho fantástico de MAPS, né? Ele diferencia muito bem. Mas o MAPS não deixa de ser uma medida global da função, assim como, por exemplo, a fração de ejeção. Ele não leva em consideração alterações segmentares ou regionais, né, da contratilidade. Então, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, João, Caio e Sam, antes de começar a apresentação, com relação a isso. Fica a palavra. Eu vou começar, então, professor. Eu sou fã do Stoilen, assim, quer dizer... Eu também sou. Aprendi bastante com ele, eu reviso. Ele já tem uma tendência muito forte de fazer estudos com MAPS, né, do estudo Hunt de 3, ele tem um estudo populacional bem grande lá. E acho que a ideia dele inicial era fazer um strain, valor global derivado do MAPS, que é válido, digamos assim, para qualquer aparelho, qualquer pessoa, mas não invalida a robustez do strain, né, do strain, não só o global, do strain longitudinal regional também, que o strain não é só o número, né, como a gente utiliza diariamente, e não tem como correlacionar certas coisas que ele fala, correlacionar com o volume sistólico, porque a ideia do strain é detectar algo antes que caia a fração de ejeção objetivamente, e o coração, como nem o João diz, todo mundo diz, né, ele dá um jeito de manter a sua função, né, aumentando o strain circunferencial, modificando outros padrões. Então, eu acho que se perdeu um bocado ali, né? Acho que não tira o valor do strain global, não tira o valor do trabalho, né? Que é derivado do strain, né? Então, ele não gosta do trabalho também. Mas, utilizando todas as ferramentas, a gente consegue entender melhor a mecânica cardíaca, né? A fisiologia em prática e que eu saiba, não tem outro exame que estude a mecânica cardíaca de maneira tão bonita, assim, tão bela, quanto a ecocardiografia avançada, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Talvez nós somos o padrão ouro e a gente não sabe ainda, né? Ou a gente não assumiu ainda esse papel, e a gente tem que começar a assumir. Acho que é mais ou menos isso, né? E aí, João? Eu concordo com o Isam. Assim como a gente sempre vem aprendendo com o senhor e com os nossos estudos, com as nossas pesquisas, entender que o strain global seria uma ferramenta muito significativa se não existissem as camadas segmentares e todas as outras possibilidades de avaliação, né? Todas as outras variáveis. Então, quando a gente tenta entender a mecânica cardíaca toda por um número só, a gente vai estar cometendo o mesmo erro da fração de ejeção, né? Eu penso assim. Então, a interpretação ela depende de uma série de fatores e isso é importante, só que é complexo e lento esse aprendizado. E muitas das vezes a gente se pega ali um pouco chateado ou assim, pouco menos de esperança de que o método seja aproveitado com sua plenitude, né? E aí vem, eu acho que querer ter um número mágico, uma coisa para facilitadora, muito facilitadora, é ruim às vezes, né? Principalmente no strain. Caio? Não, é isso mesmo, assim, eu acho que a aplicação do strain ele vai muito além de um simples valor global, né? E quando a gente vai lá atrás para a fisiologia, entendendo a mecânica da contração cardíaca, a gente vê
o quão ampla é a aplicação dessa ferramenta. Então, se a gente considerar só um valor para avaliar a função global, eu acho que é subestimar a técnica. Obviamente que todo e qualquer questionamento ele deve ser feito, vai ser sempre muito bem-vindo, porque a ciência, o conhecimento é uma ciência em construção. Mas eu acho que a ferramenta já está aí bem amplamente aplicada no dia a dia e na literatura médica, e aí querer resumir isso a valor, assim, restringir a análise numérica, eu acho que é usar muito pouco do que a ferramenta ela nos dispõe, né, nos disponibiliza. Beleza. Então vamos começar a apresentação. Eu preparei aí um materialzinho, né? Me baseando exatamente nessa publicação que saiu agora recentemente, que chamou a atenção, né? Que eu acho que merece, né, uma resposta. Com todo respeito por Stoiler, né? Eu aprendi muito com ele, acho que todos os que fizeram Strain na fase inicial aprenderam com ele foi um dos pioneiros, né? Mas eu acho que merece uma resposta. Então vou compartilhar a tela, viu, Bruno? Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer direitinho. Eu já treinei aqui, né? Compartilhar aqui, e agora aqui vai. Deixa eu ver aqui. Pronto. Compartilhou, não foi? Então, essas são as nossas lives da terça-feira, né? Como nós tínhamos prometido, aí todos nós, a equipe. E vamos começar aqui com o primeiro slide, né? E essa foi a publicação, né, que saiu foi no X, exatamente. Aliás, foi no Facebook a primeira publicação, que foi por esse site aí, esse blog de Hart, em dia 27 de junho. E diz que são 9 fatos desconfortáveis sobre a strain longitudinal global do ventrículo esquerdo. Isso foi o título, né, da publicação. E foi atribuído a Stoiler. Então, vamos lá. Essa publicação eu dividi em 2 partes aqui, era uma só, né, só para mostrar por extenso aqui, né, são 9 fatos que a gente vai analisar item por item, né? Nós fazemos questão de que todo mundo que está aqui participando emita a sua opinião, pergunte, né, tire suas dúvidas e participe da nossa live, que é isso que vai enriquecer exatamente essa live aqui, que eu acho que é uma troca não somente de opiniões, sino também de experiências, né? Então vamos lá, vamos falar primeiro de Stoiler. Stoiler, um dos pioneiros de strain da década de 80, ele começa, né, como strain, ele é um professor altamente qualificado, né, da Universidade de Trondheim, na Noruega, né? Ele fica lá no Círculo Polar Ártico, né? Provavelmente trabalha muito, porque eles passam praticamente 9 meses no gelo, né, trabalhando e produzindo, e ele produz uma quantidade enorme de publicações. É interminável a lista de publicações, e ele começou com Doppler tisular, tanto é que o site dele é @strainrate, né? E passou para o Speckle Tracking, que eu acho que ele se desiludiu um pouquinho no Speckle Tracking, e atualmente um entusiasta fervoroso do MAPS, do deslocamento do anel mitral, né? Não sei, sem fazer críticas, eu acho que ele parou no strain longitudinal global. Mas vamos lá, então, passo a passo. Então, ele diz que o fato 1 dos 9 fatos diz que não existe uma definição global de strain longitudinal global do ventrículo esquerdo. Ele diz aí no site que existem 2 formas de aferição. A forma lagrangiana, no qual o strain é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial, e a forma euleriana, no qual o strain é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial, só que é dividido pelo comprimento final. Na verdade, são fórmulas equivalentes. Beleza? Então vamos lá, e vamos começar a falar aqui do guideline de 2015, que foi um guideline no qual as sociedades de ecocardiografia, a
American Society, a Sociedade Europeia e os participantes da indústria se reuniram em 2015 para tentar normalizar, né, o strain. Havia muita divergência na medida, né, dos strains dos diversos fabricantes e fizeram um consenso para tentar melhorar isso aí, minimizar, né, as diferenças entre os equipamentos e, dessa maneira, tentar normatizar a coisa. Isso foi amplamente divulgado em 2015. E ele diz, né, se chegou à conclusão na época que quando se usa a técnica do speckle tracking, que é o strain com eco bidimensional, o consenso diz que deve ser utilizado o strain lagrangiano, aquele no qual o comprimento final menos comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial, que vai medir a deformação em relação a um ponto inicial do miocárdio, que é o final da diástole, ou seja, a onda R do eletrocardiograma. Veja também que eu andei pesquisando, né, que o strain euleriano, que ele coloca lá como exemplo, ele não se usa para medir a deformação miocárdica. Ele se usa para avaliar na engenharia, para avaliar deformação de fluidos dentro dos sistemas hidráulicos e para grandes deformações em materiais contínuos, né? Se usa muito na parte de geologia, né, para medir deslocamento de massas, né, de massas terrestres. E ainda existe, né, quando nós olhamos os nossos guidelines, um outro strain que é o strain natural, o que também é chamado strain real, né, que usa a função logarítmica do comprimento, é utilizado mais no Doppler tisular, exatamente quando começou o strain, começou com esse tipo, e mede os gradientes de velocidade calculando a deformação em função do tempo, ou seja, ele mede o strain rate, que é em função do tempo, e acompanha a deformação passo a passo. Se ele deforma até um determinado ponto, aí ele para, mede outra vez, e ele vai medindo passo a passo a deformação em função do tempo. Os dois métodos, na verdade, do ponto de vista matemático, eles são mais precisos do que o lagrangiano, mas eles fornecem valores maiores do que o lagrangiano, mas eles se usam o lagrangiano porque são muito complicados para aplicar na medicina e se preferiu a simplicidade do método lagrangiano. Então, vamos mostrar aqui um pequeno exemplo, mostrando os 3 tipos de strain para um comprimento hipotético inicial de 4 centímetros e um comprimento final de 3,2. O que nos diz o strain lagrangiano? Ele nos fornece um valor de 18%, menos porque ele encurtou de 4 para 3,2. Quando eu aplico a mesma fórmula, no mesmo comprimento com o strain euleriano, que é aquele que Stoilen coloca na sua publicação, ele nos fornece um valor de menos 21,9%. E quando eu uso o strain natural ou logarítmico, que também aparece e é utilizado no Doppler tisular, ele me fornece uma deformação de menos 22,3%. E isso explica por que o Doppler tisular ele tem valores maiores que o Doppler utilizando bidimensional. Não sei se você viu isso aí, Sam, mas eu tenho notado isso quando eu faço o mesmo caso com Doppler tisular e com bidimensional, ele dá um valor maior, a metodologia é diferente para o cálculo desse strain. O que vocês acham aí com relação a isso? O que acha, Sam? Eu acho que aquele, para iniciar, né, a respeito daquele artigo da Task Force, da ICVI e ACE, foi bastante interessante que pegaram várias marcas de aparelhos, mesmo paciente, foram fazendo strain em todos, e não só o strain, fração de injeção, função diastólica, enfim, né? E mesmo lá em 2015, com a variabilidade dos softwares que teve, a variação do strain global, que é o que ele foca, que é o global, que a gente não está falando no global, mas o que ele foca no global foi bem menor do que a fração de injeção, por exemplo, né? A variação do strain foi inferior a 4% e a fração de injeção, sei lá, foi 10%, se não me engano. Se a gente variar 10% a fração de injeção de um paciente, pode sair de função normal para uma disfunção, né? Então, apesar de ele falar mal, né, de não ter uma definição, e a gente utiliza
Está normatizado agora um strain só, uma forma de cálculo, sempre foi no longitudinal. A variabilidade interobservador e intraobservador, mesmo com softwares diferentes, é pequena, né? Menor do que outros parâmetros clássicos da ecocardiografia, e sem falar em cálculo de área valvar, de PISA, e aí a gente entra em outro mérito aí que vai ter variação bem maior do que os 4%, 3,7%, se não me engano, por cento do strain, né? Então, é um método bastante robusto, né? Mesmo antes de ter uma estandarização, uma padronização, e agora, desde então, os softwares eles vêm mais parelhos. O que diferencia mais, a gente tem uma maior variabilidade é na regionalidade, né? Com diferentes marcas, tem estudos mostrando e comparando com ressonância, e fizeram até curva ROC para definição de área fibrótica, né, na ressonância. Mas o global não tem muita variabilidade e é um método bastante robusto e que adiciona informação em relação à fração de ejeção, sem dúvida, né? Em relação ao strain Doppler, assim, eu uso mais o strain Doppler para a parede inferior, quando eu estou com dúvida, e parede lateral no estresse, assim, para tira-teima, com alguma coisa assim. E não me preocupo tanto com o valor do strain, sim, a presença de contração pós-sistólica, ou uma redução do strain em comparação ao repouso, né? É mais comparativo do que usar num dia a dia mesmo, assim, para ter uma diferença significativa, né? Eles é melhor nos basais e médios, o apical não é tão bom. Então, eles são diferentes, né? E ele é menos dependente da frequência cardíaca, né? Tem um frame rate super alto, né? Então tem vantagens para imagens piores, enfim, tem vantagens e desvantagens aí, né? E eu gosto de trabalhar com os dois, mas na prática o mais utilizado no mundo inteiro é o strain longitudinal bidimensional, né? Então acho que é isso que ele foca. Então acho que no meu dia a dia não faz tanta diferença assim, porque acho que a minha dúvida é pontual, né? Que eu gosto de tirar com Doppler. João, tem alguma consideração? Eu concordo com o que o Issan falou. Na verdade, eu passei a utilizar mais o strain Doppler quando a gente começou a trocar ideia, porque também faz parte do meu dia a dia, junto com as outras variáveis, para tirar dúvida, né? Então, e aí ela entra com mais uma força ali que a gente pode dar para poder tirar aquelas duvidazinhas do detalhe, né, em paredes que podem causar mais alguma dificuldade de entendimento. Beleza, vamos continuar então. O próximo, o segundo item, o fato número 2, ele diz que devido a isso, né, em consequência, o strain longitudinal global não tem um padrão ouro, portanto não pode ser validado. E produz o fato 3, que diz que os valores medidos dependem do tipo de aquisição e do método empregado. Então aqui eu coloco, né, conforme o guideline, né, ora, conforme o guideline, a técnica do speckle tracking, que é a mais utilizada hoje com eco bidimensional, né, sempre deve ser utilizada a fórmula lagrangiana, né, onde o comprimento inicial é determinado no final da diástole, ou seja, na onda R do eletrocardiograma ou no momento do fechamento da válvula mitral. E tanto é que hoje os equipamentos todos automaticamente iniciam a medição no ponto da onda R do eletrocardiograma. E a maioria das estações de trabalho dos equipamentos permitem também, sem eletrocardiograma, determinar o fechamento mitral como ponto inicial do strain. Então, de certa maneira, isso já estaria normatizado, né? Pelo menos nos equipamentos mais recentes, né? A partir de 2016, 2017, quando a indústria começou a se adaptar a essa nova guideline, todos eles passaram automaticamente a iniciar a medida no final da diástole. Antigamente não, antigamente você escolhia o momento do ciclo cardíaco no qual você marcava a borda endocárdica, né? Equipamentos antigos da ESAOTE, por exemplo, equipamentos antigos da GE, né? Os próprios Vivid 7 na época, com
sistema Tontec, você podia determinar o ponto, mas a partir do momento que eles estabeleceram como início ou final da diástole, todos eles passaram a obedecer esse critério. Não sei se vocês concordam ou se tem algum equipamento que permite fazer esse tipo de medição fora desse contexto aí que está no guideline. De certa maneira, invalida um pouquinho esse argumento, né, de que não tem padrão ouro. Tem um padrão ouro com uma variabilidade pequena, como falou Sam, tá? Embora, né, o strain global não seja um parâmetro que a gente leva tanto em consideração, né, porque é um número, mas ele tem um padrão. Eu acho que já está estabelecido isso aí de forma bastante consistente. Não sei o que vocês acham aí. Caio, o que acha? Não, é isso. Tanto é, professor, que isso aí não é uma preocupação para a gente que usa o método, porque a marcação já é feita baseada no traçado do eletro. E aí, se eventualmente você tem um traçado, um ciclo lá que de fato você ficou na dúvida, você pode fazer esse ajuste manual, né, no offline. Então, realmente, confesso que isso aí não é nenhuma preocupação. Tem um traçado bom lá do eletro, já foi, né? Como você disse, já está padronizado. Olha quem está aqui querendo me mandar um abraço. Opa! E aí, Pedrinho? Abraço para você também, Pedrinho. Boa noite. E aí, o que você acha? Eu acho que isso já está padronizado há bastante tempo, né, professor? Eu acho que a variabilidade que existe e vamos dizer assim, as variações que existem quando você vai fazer a análise, ela muito mais é pela aquisição da imagem do que pela padronização. Porque dependendo da profundidade, dependendo do corte, isso a gente vê no dia a dia, conversando com os colegas que estão na evolução do aprendizado da técnica, que muitas das vezes não é a técnica o problema, e sim a aquisição da imagem e as dúvidas que surgem na colocação da ROI, por exemplo, entende? Então, isso aí, aquele famoso que a gente sempre brinca, né? O aparelho faz sozinho, isso cria um problema danado, e as pessoas não entenderem que isso é uma parte importante do processo, aprender a fazer o rastreamento dos pontos ali, né? De colocar os pontos direitinho da ROI, de colocar o tamanho do que realmente você está querendo obter, fazer um twist, por exemplo, qual a profundidade que você tem que fazer na ponta, onde você tem que realmente posicionar essa medição para você ter uma medição que você confie, né? Porque muitas das vezes o que você está vendo não vai se refletir num padrão de strain, porque a aquisição não foi adequada. Então, aí você começa a não confiar na técnica. A partir do momento por exemplo, que comecei a perceber que eu tinha que prestar muita atenção e eu só podia garantir o strain quando eu tinha uma qualidade excepcional de imagem, uma qualidade viável, né? Excepcional é que eu busco o excepcional, mas uma qualidade viável de imagem que me permitisse ter segurança de que o que eu estava fazendo estava correto. Então, acho isso. Então, vamos lá. Vamos continuar. O fato 4, ele diz que a magnitude de strain longitudinal global está inversamente relacionada com a superfície corporal, enquanto que o volume ejetado, o stroke volume, é diretamente relacionado à superfície corporal. E aqui são citados dois artigos do próprio Stoilen, e aqui está naquela bibliografia dele, né, publicada mesmo. Eu vou analisar esses dois artigos para ver o que diz com relação a isso que ele colocou aqui, né? Então, o primeiro artigo é esse aqui, relação entre a excursão do plano mitral, né, e o strain longitudinal em indivíduos normais. Esse estudo Hunt, né, que estávamos comentando hoje com Isam, né, que é um estudo bem antigo, né, que está sendo desenvolvido lá na Noruega, né, eu acho que de 2018, acho que vem de antes, inclusive de 2018. Então, ele diz aí nesse artigo que o encurtamento do eixo longitudinal do ventrículo pode ser mensurado pelo MAPS, sim, nada contra. O MAPS ele vai medir o deslocamento do anel mitral em relação à ponta do ventrículo esquerdo. Mas o strain longitudinal mede um encurtamento relativo, segundo ele, equivalente a normatizar o MAPS pelo comprimento do ventrículo esquerdo. Sim, o MAPS mede
centímetros de deslocamento, o strain mede porcentagens de deslocamento. São diferentes. Claro que é óbvio que o MAPS mede apenas deslocamento do plano mitral. E o deslocamento de cada, e o strain longitudinal ele mede o deslocamento de cada segmento a partir da onda R de eletrocardiograma. Ele não mede o deslocamento global, ele mede o deslocamento do segmento basal, segmento médio, segmento apical, de todos os 17 ou 18 segmentos miocárdicos. E essa progressão, nós já sabemos, e isso é uma coisa muito importante, que não é apenas o número, a observação, é a progressão da deformação do base para o ápice do ventrículo. Isso é muito importante também para poder entender a mecânica miocárdica. A ponta trabalha para manter a função ventricular, sem dúvida. Ele trabalha mais do que a base, porque por uma questão de alinhamento de miofibrila, por uma questão de o coração helicoidal apresenta filas longitudinais mais próximas da região apical, que ficam olhando diretamente para o transdutor, e por isso elas são capturadas de uma forma muito mais eficiente na região apical. Tá? Por outro lado, as fibras oblíquas, né, elas são melhor medidas pelo strain circunferencial, e assim por diante, né? É uma questão de ângulo. Ele calculou nesse estudo, em 1.266 indivíduos normais, sadios, o MAPSE e o strain longitudinal, ele procurou um estudo prévio, ou seja, não foi, na verdade, uma análise simultânea que ele fez. Ele estudou MAPSE, eu acho que num grupo de pacientes de banco de dados, e aí ele calculou, ou já tinha calculado o strain longitudinal. Não sei, ele não explica exatamente isso aí. E aí observou que o MAPSE geral, média, foi de 1,58 mais ou menos 0,25 centímetros, mas quando ele normatiza esse MAPSE para a superfície, para o comprimento da cavidade, para o comprimento longitudinal, em porcentagem era só 16,3%, mais ou menos 2,4%. Mas vejam que interessante que o strain longitudinal global também deu 16,7%, mais ou menos 2,4%. Ou seja, não teve diferença significativa entre o deslocamento que ele achou no MAPSE, indexado, né, e o strain longitudinal. Ou seja, como que eles são diferentes? Então, se eles são semelhantes. Isso que não entendi muito desse trabalho. Ele diz que o MAPSE foi independente do sexo e menos dependente da superfície corpórea do que o MAPSE normalizado e o strain. Mas ele diz assim no trabalho, embora todos tivessem desvio padrão semelhante, 2,4%, concluindo que todas as medidas tiveram a mesma variabilidade biológica, principalmente devido à idade. Ou seja, para mim não esclarece aquele fato número 4, né, que está aqui, que ele diz que a magnitude é inversamente relacionada à superfície corpórea, enquanto o volume ejetado é diretamente relacionado. Eu acho que procurei lá no artigo, não achei essa relação que ele refere aí nessa publicação do X. Ou seja, para mim não esclareceu esse fato 4. Apenas me reforça o conceito de que o strain longitudinal mede a deformação de cada segmento em particular e, claro, diminui com a idade. O que vocês acham com relação a isso? Acho que está tudo, está claro, né? Que não há uma relação com esse artigo. Vamos ver o segundo artigo dele. O segundo artigo dele, que está referido lá na publicação, é esse aqui, de 2020. O encurtamento longitudinal do ventrículo esquerdo, relação com o volume de ejeção e a fração de ejeção em relação à idade, pressão arterial, tamanho, né, superfície corporal e gênero, ou seja, e sexo, nesse estudo Hunt. Nesse estudo, ele analisa a relação do MAPSE e o volume de ejeção, os mecanismos de preservação da fração de ejeção, mesmo quando há diminuição do MAPSE, a dependência da idade do volume miocárdico e da compressão miocárdica sistólica. Não faz nenhuma referência nesse artigo a strain. Apenas ele fala num canto lá que o strain não deve ser usado para estimar a compressibilidade miocárdica. A compressão miocárdica mais ou menos estresse parietal, tá? Vamos chamar assim. Portanto, também não esclarece o fato 4. Aquele no qual ele correlaciona, né? Ele diz que ele não se correlaciona com a superfície corporal e diminui com a idade. Não sei se vocês concordam com esse ponto também.
Eu não achei nenhuma referência, nem nada de novo com relação a esses dois artigos. Concorda? Então vamos lá. Fato 5. E, portanto, o strain longitudinal é relacionado ao sexo. E aí ele usa, né, outro trabalho, né, o trabalho aquele inicial, né, de 2018, mas também não esclarece nenhum dos fatos acima mencionados. Claro que se relaciona ao sexo. Nós sabemos que o sexo feminino tem um strain longitudinal um pouco maior que o sexo masculino. A única diferença é com relação à torção apical. A torção apical do homem é maior que a torção apical da mulher. Porém, todos os demais parâmetros na mulher são maiores que no homem. E aí diz que, fazendo com que a superfície corporal e o sexo sejam fatores confundidores do strain longitudinal, tanto para prognóstico como para diagnóstico. Isso que ele diz aí, eu, francamente, né, eu acho isso. Não sei o que vocês acham com relação a isso, se dá para opinar com relação a esse conceito de que são fatores confundidores. O que acha, Isam? E a fração de injeção também é diferente no homem e na mulher, né? E a fração de injeção, ela não deixa de ser utilizada no dia a dia. É muito interessante criticar algo sem colocar no contexto. E o valor de referência é uma coisa e o valor patológico do strain é outro. A gente não... A gente deveria ter em cada laboratório, né, um valor de referência da nossa população para ter uma ideia o que é normal para a minha população, para os pacientes que eu atendo, enfim. Mas o valor patológico ou de tomada de conduta é outro, né? Assim como o strain do ato esquerdo, assim como o strain do VD, assim como a própria fração de injeção. Então, eu acho que não faz muito sentido, né, esse tipo de afirmação. E o strain, eu estou um pouco preocupado com o strain global, né, assim, com o número, eu estou preocupado com o padrão dos valores, como é que eles se comportam, como é que está a ponta, como é que está a base, e se o paciente tem regionalidade ou não. Então, eu acho que, utilizando o strain como substituto de fração de injeção, talvez não tenha grande vantagem mesmo no raciocínio dele, mas se a gente olhar o strain de uma outra maneira, como ela deve ser vista, até um strain de 22 pode ser patológico. Acho que é isso que está faltando para ele, né? Ver esse poder da ferramenta e juntar as peças para poder fazer um diagnóstico, porque só o número é que nem pegar um paciente infartado com 55% de fração de injeção e dizer que está bem, e o cara está com a ponta parada ou com a parede inferior parada. Então, eu acho que falta contextualização clínica e uma análise mais crítica do método, né? E aí, João, concorda? Concordo, meu professor, que a gente sempre discute, né? O método condicionado a um valor global de strain, ele vai estar sujeito a inúmeras variáveis e vai estar sujeito a muito erro. Né? Muito erro. Se você não botar num contexto do indivíduo e não usar as outras ferramentas que a gente possui, strain rate principalmente, e agora o trabalho, e você utilizar também os padrões, né, que a gente vem estudando ao longo do tempo, e o que a gente está se dedicando muito agora, que é o padrão evolutivo dentro das patologias, eu acho isso que é o fantástico da coisa, né? Eu acho que o strain, ele ajuda a nós entendermos o padrão evolutivo de patologias. Fisiologia é adaptação, né? Como acontece essa adaptação e quando a gente vai... Que o coração se adapta. Parabéns. Quando a gente tem que intervir, né, mestre? Quando a gente tem que intervir. Se ele servir para dar diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, não adianta nada, né? Dizer que o strain está baixo quando a fração de ejeção é 30. Não. Nem precisa de strain. Exato. O strain tem que ser usado exatamente para o diagnóstico diferencial nos casos duvidosos. Exato. É o que a gente vem falando há muito tempo, né? Uhum. Vamos para a próxima aqui, o fato número 7. E ele diz que, assim sendo, o strain longitudinal global não se correlaciona com o volume de ejeção na população normal.
E aí ele cita esse artigo aqui, né? O deslocamento do plano atrioventricular, do MAPS, relacionado à anatomia e à deformação do plano, são dados desse estudo e ele usou os mesmos 1266. Foi um trabalho de 2023. Mas ele usou aquele trabalho de 2018, 1266, e lembrar, né, que a tecnologia dos equipamentos mudou substancialmente, né, nesses últimos 5 anos, de 2018 até 2023, a gente sabe muito bem isso, né? E ele demonstra que o MAPS, que mede em média 1,6 centímetros, e a onda S' que mede em média 8,7 centímetros por segundo, né, a velocidade do anel tricúspide, se correlacionam com o volume de ejeção e a fração de ejeção. O estresse longitudinal se correlaciona com o MAPS, sim, longitudinal se correlaciona, uma medida, né, longitudinal, e a onda S' e também com a fração de ejeção, mas não se correlaciona com o volume de ejeção, segundo esse trabalho. Então vamos considerar aqui do ponto de vista da fisiologia. No meu entender, pelo menos, né? Eu gosto muito de fisiologia, vocês sabem, né? Nós sabemos que a fração de ejeção se correlaciona razoavelmente com o estresse longitudinal global em corações normais. Mas isso não ocorre quando nós temos alterações segmentares ou mesmo da contratilidade global, como falou Issam agora há pouco, né? Lembrando que tanto a fração de ejeção como o volume de ejeção são medidas volumétricas e são globais, de caráter global. Eles não analisam em particular cada segmento do miocárdio. E são menos influenciadas pelas alterações segmentares, ou seja, você pode ter uma fração de ejeção normal, um paciente que infartou, que tem um aneurisma apical e a fração de ejeção está boa, o resto compensou. A pressão intraventricular, por outro lado, lembrar que é um fluido, e os fluidos são incompressíveis. Portanto, eles vai se propagar dentro da cavidade de forma uniforme por todas as paredes da cavidade. Ou seja, a pressão vai ser igual em todos os pontos da cavidade. E a deformação miocárdica, ele mede o deslocamento de cada segmento do miocárdio, usando, como falei, como referência a condição inicial de cada segmento, ou seja, o final da diástole. Portanto, não deveria, não deve ter relação com volume, que é outra medida. É uma medida volumétrica, não estamos medindo deslocamento, estamos medindo porcentagem de deslocamento segmentar. São magnitudes diferentes, não vejo, eu particularmente, nenhuma correlação entre esses parâmetros quando você analisa do ponto de vista fisiológico. O que vocês acham aí? Diga aí, João. Não, o senhor fez aquele paralelo, né? Você não pode comparar variáveis totalmente diferentes com condições físicas diferentes. Como é que a gente vai poder fazer isso, né? Eu sempre penso assim, quando eu vou entender a fisiopatologia e os mecanismos cardíacos ali, né? Qual ferramenta eu estou utilizando e se ela está realmente servindo para analisar aquele propósito, né? Eu não posso fazer um comparativo com uma coisa que não vai utilizar a mesma metodologia, né? Isso. Eu acho que se eu quisesse ver fração de ejeção, eu não. Fração de ejeção avalia uma coisa e o strain avalia outra, o longitudinal. Né? Se a fibra longitudinal é a primeira a sofrer frente a uma injúria, a gente está com uma bola de cristal, que a gente fala nos grupos, né? Prevendo o que vai acontecer no futuro se o paciente não for intervido, não for tratado a hipertensão, ou se o paciente não for revascularizado, enfim. A gente não quer esperar a fração de ejeção cair, porque talvez ele pudesse correlacionar a fração de ejeção com o principal determinante do strain, que seria o strain circunferencial, que mantém a fração de ejeção, né? Então, eu acho que são coisas diferentes, e ainda bem que são diferentes, e não é uma desvantagem, é uma vantagem, né? Que o strain longitudinal não se correlaciona com a fração de ejeção, porque a ideia é fazer o diagnóstico antes que a fração de ejeção caia, né? E aí sim, o strain circunferencial, quando ele cai, aí sim a fração de ejeção vai cair. Talvez totalmente equivocada essa afirmação do ponto de vista fisiológico e diagnóstico, né? Então, se a gente tem uma ferramenta que tem o poder de diagnosticar a doença antes de ela
fazer uma queda da fração de ejeção, né, que é a medida consagrada aí, mais conhecida no cardiologia, a gente tem mais é que usar e abusar dessa ferramenta. Eu não entendo qual o empecilho disso, né? Para mim é contraditório até. O que a gente vê também, né, professor? Nos nossos pacientes, principalmente nos que a gente faz as nossas pesquisas aí, atletas e grupos específicos, né? Você vê uma mecânica tão diferente que você fica fazendo essa correlação de fração de ejeção e strain longitudinal é totalmente inviável, pô. Totalmente inviável. Eu vejo paciente com fração de ejeção extremamente normal, com uma capacidade cardiopulmonar péssima e um strain lá embaixo, né? E aí como é que vai se explicar, né? Exatamente. Então vamos lá, vamos continuar para nós. Oitavo fato. E por isso, né, continua, o estresse longitudinal associado à pressão não mede o trabalho miocárdico global. Horas. Vamos lá, vamos considerar isso aqui. Isso aqui nós podemos discutir muito, porque vejam lá, vamos invocar outra vez a incompressibilidade do sangue. O sangue, né, faz com que a pressão se espalhe uniformemente dentro da cavidade ventricular, e o trabalho miocárdico global vai ser a consequência de como se comporta ou como trabalha cada segmento em particular do miocárdio com relação a uma pressão uniforme. Ou seja, cada segmento vai trabalhar diferente para uma mesma carga pressórica. Se ele trabalha harmonicamente, como esse exemplo que eu mostrei aqui, né, com um aumento progressivo do trabalho da base para o ápice, que é decorrente dessa conformação helicoidal do miocárdio, né, da conformação das fibras miocárdicas, né, com uma boa eficiência acima de 94%, 95%, e com pouco trabalho desperdiçado. Isso que nos interessa, não tem nada a ver com o problema da pressão. A pressão obviamente, nós medimos a pressão no manguito e o que o software do equipamento faz é integrar essa pressão com a cavidade miocárdica, com o trabalho de cada segmento miocárdico, mas não esquecer que a pressão é constante em todos os segmentos miocárdicos, por uma questão física, né, de hidráulica, ela vai ser a mesma. O que muda é o trabalho de cada segmento do miocárdio. A ponta trabalha mais do que a base. Nós já sabemos isso e sabemos que o strain também da ponta é maior que o strain da base. Nós também já sabemos isso. Então, eu acho que é incongruente, né, você falar que não mede, que o trabalho miocárdico global não pode ser medido pelo strain. Pode sim. Pode sim. Trabalho miocárdico é força e volume, ou seja, pressão e volume. O volume você está substituindo pela deformação segmentar. Se eu pegar o volume ventricular e uma curva pressão-volume, vou fazer o trabalho global. Se eu pegar um strain segmentar, eu vou fazer o trabalho segmentar de cada um dos segmentos do miocárdio. Eu acho assim. Vejam aqui outro exemplo. Pode haver isso aqui também. Eu posso ter aí um strain normal, 21%, porém com um trabalho miocárdico igual a esse aqui. Um paciente com hipertensão grave, e aqui quero que o João comente esse caso aqui, no qual a ponta trabalha para compensar o resto. O resto está trabalhando muito mal, principalmente essa região da parede septal, né, inferoseptal e septal, e a ponta está trabalhando para ele tudo. Ou seja, o strain vai ser normal, mas o trabalho miocárdico, principalmente a eficiência miocárdica, está muito baixa, 94%, e paciente hipertenso, né? Hipertensão importante, no qual o ventrículo se adapta para manter o débito cardíaco, para manter aquele strain. O que achas? Professor, eu acho que primeiro assim, o fato que foi comentado, eu acredito que o professor não use, não o senhor, né? O professor não use lá tanto o método do trabalho miocárdico. Eu não concordo com o que foi dito. Obviamente a gente consegue ver o trabalho global, a gente fica utiliza o método há muito tempo. Nesse caso, quando eu vejo uma imagem como essa, obviamente eu compreendo que existe uma eficiência muito grande de condição contrátil,
nesse processo contrátil apical, certo? Por que eu digo isso? Porque se você não tiver com um strain rate também muito bom no segmento, você não vai ter esse aspecto de trabalho, né? A gente tem muito paciente com strain longitudinal dentro da normalidade, até alto na ponta, e o strain rate, como já está caindo um pouco no processo patológico, por exemplo, de uma hipertensão, você não tem esse trabalho todo em região apical, né? Então aí eu acho que, por uma questão de pós-carga, você vai ter que utilizar muito a ponta e a eficiência vai ser muito alta quando você une todas as variáveis e toda a questão de eficiência junto com contratilidade, você chega a um trabalho que ele vai ser condizente àquilo que tem que ser feito naquele momento pelo músculo cardíaco, né? Então, precisou dele, ele vai responder se ele tiver eficiência e se ele tiver a condição de contratilidade. Então, aí a técnica ela demonstra isso para a gente com uma facilidade muito grande de compreensão. O Sam fala muito bem sobre isso, né? O que isso traz de condição de você compreender a fisiologia e a fisiopatologia, né? Isso. O trabalho, depois que a gente começa a utilizar, não quer parar mais, né? Porque é muito interessante a avaliação tanto do paciente isquêmico, do hipertenso, de pacientes do dia a dia, né? Pacientes de verdade, assim, do nosso consultório, pacientes com doenças prevalentes. Então, o trabalho, ele é fantástico, assim, ele adiciona informação ao strain, do ponto de vista, paciente isquêmico desmascara, a área isquêmica demonstra a área isquêmica melhor, muitas vezes até no estresse físico, na bicicleta, com frequência alta. Talvez o strain, para quem não está muito treinado, o bullseye, o padrão do strain não pinte uma área isquêmica e bota no trabalho, fica demarcado como se fosse uma prova mais glamurosa, aí, como, né, mais bonita de se ver. Então, eu acho que a gente tem que usar mais, é interessantíssimo, adiciona informação e discorda do Tolstói. E provavelmente, como o João falou, não usa no dia a dia e não viu a aplicabilidade nos pacientes com doenças prevalentes, né? Talvez não faça diferença quantos pacientes vai ter com amiloidose para botar no trabalho, mas diariamente, se ele pegar 10 pacientes hipertensos por dia, ele vai ver 10 padrões de hipertensão, a evolução da doença que me diz o João, e vai ver que o método adiciona informação e faz toda a diferença, né? Professor, e olha só como é que é legal. Só volta esse bullseye, por favor. Olha só como é que é bacana, né? Se você tem um paciente com 170 por 110 de pressão, paciente hipertenso, você fez o trabalho miocárdico. Provavelmente esse paciente tem uma HVE excêntrica e ele não está trabalhando bem na parede livre, que era a parede livre que deveria trabalhar. Ele está sendo compensado pela parede contralateral, parede anterior e inferior. Inferolateral, anterolateral, as paredes livres, elas não estão funcionando bem, né? Não é isso que a gente vê no processo inicial de adaptação pela hipertensão. Isso aí já tá avançado. Então, assim, a gente vem estudando isso há muito tempo e o que é muito legal do trabalho biocárdico é você entender a evolução a fisiopatologia da doença, cada etapa, cada estágio, e quando você tem que intervir. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo, obviamente, aqui sabe que você tem que intervir numa pressão dessa. Se fosse o que a gente estivesse discutindo, né? Ah, não vai tratar? Obviamente que vai. Mas a demonstração que a gente já tem degraus na escala da fisiopatologia da doença já está subindo ali, né? Eu não tenho um padrão inicial, já tenho um padrão um pouquinho mais avançado. Então vamos para o último ponto agora, que ele diz que o estresse longitudinal global é dependente da idade. Então, óbvio, né? Isso aí, né? Todo tem dependência da idade, né? Qualquer parâmetro de função tem dependência da idade. E o estresse não deixa de ser um parâmetro de função, né? Ele também depende da carga, do tipo de atividade, né, que o indivíduo faz, das comorbidades que ele possa ter, hipertensão, diabetes, outras, né? Múltiplos fatores, né?
E vamos ver o que diz aí a inteligência artificial com relação a isso, né? Eu estou gostando bastante de inteligência porque ela responde rápido, né? Veja aqui, com o envelhecimento nós temos perda progressiva de miócitos, né? Devido à diminuição da capacidade de duplicação das células-tronco nativas que nós temos no coração e que nós perdemos aproximadamente 3 milhões de miócitos por dia. E à medida que avança a idade, né, essa reposição vai sendo menos eficiente. E ao longo da vida, né, isso vai ser compensado pela hipertrofia, né, ou pelo aumento do volume dos miócitos, que vai levar a um grau de hipertrofia, né, pode mascarar, né, a atrofia muscular, e essa adaptação impede, né, que haja uma adaptação contrátil do miocárdio com a idade. Então, na verdade, é nada mais óbvio, né, do que todos os parâmetros de função mudar com a idade, né? E é isso aí que nos responde assim de uma forma bem singela, né, a inteligência artificial. E agora aqui tem mais um lembrete que é muito importante, que nós já viemos falando, né, e isso a gente repete por extenso e toda hora, né, que não se deve usar um número para catalogar a deformação. Tá? Aquele famoso menos 18%, para mim não serve para nada. Eu tenho que ver o contexto. Até uma deformação numericamente ótima, né, pode manifestar uma condição anormal. Por exemplo, eu tenho um paciente com strain de 23%, está ótimo, é um hipertenso. Ele pode indicar exatamente isso que estávamos falando, né? Uma atividade apical muito maior, né? Que vai compensar o resto da deficiência contrátil da região basal do ventrículo. Ou ao contrário, né? Nós podemos ter um strain longitudinal abaixo de 18%, né? Em atletas treinados, indivíduos ativos, não precisa nem ser um atleta muito treinado, indivíduos ativos, né? Que não precisam de tanta deformação durante o repouso. A deformação é uma forma de reserva contrátil que nós temos, né? Que nos permite manter a atividade diária que estamos habituados, né? Um sedentário vai ter seguramente um estresse muito maior do que um atleta, porque ele vai precisar mais contratilidade miocárdica para manter, né, o débito cardíaco dele, né? E ainda mais, né, uma deformação global normal num paciente com coronariopatia, isso o Issam já falou, pode mascarar alterações importantes da contratilidade segmentar se não olharmos para o traçado, para a progressão do strain da base para o ápice, para o aspecto do mapa polar, é muito importante, para o índice de contração pós-sistólica, para outros parâmetros como deformação circunferencial, strain rate diastólico, rotação, twisting e principalmente correlação com a clínica do paciente. E assim nós temos muitos exemplos. Queria que comentassem com relação a esse lembrete. O que vocês acham? Isso, eu estava eu gosto de falar isso, né? Só uma observação. Eu estava eu tenho uma relação de amor e ódio com o strain. Eu estava numa depressão antes de fazer o curso com vocês aí da esportivo, assim. Primeiro que é difícil conversar a respeito de strain, né? Porque muita gente tem essa visão geral de que o strain é um número, que 22 é normal, que 18 é normal, que, enfim. E outra porque a gente parece que está fazendo algo de outro mundo, né? E aí a pessoa fica olhando assim, não sabe, parece que a gente está inventando, né? Então foi muito legal aí o curso de medicina esportiva e vocês me adotarem aí para o grupo da ECOP. Eu voltei para uma fase de amor com o strain e eu faço diariamente desde 2014, 2015 e brigava e aí às vezes a gente festejava com o strain, às vezes brigava, mas agora eu estou numa fase mais madura de relacionamento e nada na vida é definitivo, assim, não vai ser um único parâmetro que vai fazer o diagnóstico do nosso paciente, tem que fazer sentido, né? Tem que correlacionar com a clínica, tem que correlacionar com os achados bidimensionais, a gente tem que ser obsessivo com uma imagem, tem que ter treinamento para o strain sair legal, né? Tem que ter repetição, tem que ir atrás dos casos, a gente tem que acompanhar. Não é só um número, é um paciente com uma história, é pai de alguém,
esposa de alguém vai ter uma doença, a gente tem que ir atrás e aprender com os erros também, né? Principalmente, para ver, para a gente poder utilizar na nossa rotina e com certeza a gente vai ter muito mais vitórias do que derrotas utilizando o STEM, né, no nosso dia a dia. E aí, João? Eu acho, assim, o número, ele veio num primeiro momento tentando ajudar, né? Como sempre, a gente tenta fazer a imagem, tenta fazer um diagnóstico e facilitar esse diagnóstico. Eu acho que, e acredito que é muito mais fácil para quem atende o paciente e faz exame ao mesmo tempo ali, dentro de um laboratório que tem contato com o paciente, entender detalhes de sintomas que você não consegue ver numa ecocardiografia bidimensional e com o strain você vai tirar aquela sua dúvida, né? É nisso aí que eu pego muito. Eu acho que o strain contribui muito mais no processo do que lá no ponto de você definir, principalmente quando a gente está avaliando essas doenças de grande prevalência, né? É muito melhor você definir uma placa de 30%, 40% numa descendente anterior ali, com trabalho miocárdico, você ter essa oportunidade num paciente que não tem nenhum sintoma e não teria nenhuma alteração, tanto no strain longitudinal quanto no eco bidimensional, por exemplo, né? Então, assim, a gente não pode parar em um número, a gente tem que andar algumas casas e interpretar bem todas as variáveis possíveis para que faça sentido junto com a clínica do paciente, né? Isso é fundamental, não tem como ser um número só. Então podemos concluir isso aqui, né? Não é numerologia, é ecocardiografia avançada. Isso que nós temos que propagar. E eu acho que isso que vai beneficiar não somente o paciente, sino também a nossa progressão, né? A nossa experiência e o nosso conhecimento. Eu acho que por aí, eu acho que vou fazer o seguinte, vou interromper aqui, deixa eu ver aqui, vou deixar de compartilhar para a apresentação, pronto, e agora nós podemos, eu acho que encerrar, né? Uma hora, né, exatamente de conversa, eu achava que ia demorar mais, mas até que foi bom, né? Tivemos uma plateia excepcional, né, hoje, pelo que eu vi aí, fiquei muito feliz com tudo isso, né? E eu acho que é um passo a mais, né, para a divulgação do strain sério, né, que seja feito de forma séria, consciente, né, utilizando todos os parâmetros, todos os recursos que o strain nos fornece, que não é apenas o número de 18%, não. Não é apenas o strain longitudinal, existe uma série de outros parâmetros que a gente deve levar em consideração e associar, né, ao nosso estudo do dia a dia. Eu sei, demora mais tempo, é um pouquinho mais trabalhoso, mas o diagnóstico sempre vai ser muito mais gratificante do que você apenas se ater a um número, 18% normal. Não, e o cara tem um infarto do miocárdio, você não viu, porque o extremo foi 18%. Então, queria que vocês encerrassem aí. João e Sam, palavras finais. O stream, ele dá trabalho, né? Não é rápido, né? Não é o automático. A gente tem que ser obsessivo com a aquisição das imagens, com o eletrocardiograma, com a posição do ROI, fazer e refazer muitas vezes, mas é o que vai fazer diferença para o paciente, em alguns casos, vai ser a nossa obsessão e não olhar só um número, porque se a gente olhar só um número, a gente vai errar, que nem a fração de injeção no estresse, no estresse, se a gente utilizar só a fração de injeção para dizer se o paciente é isquêmico ou não ia adiantar, porque a fração de injeção se mantém por um mecanismo compensatório, assim como o strain se mantém por vários mecanismos compensatórios, não só o longitudinal. Então, acho que é isso, ter uma visão global do método. Ele é o padrão ouro, na minha opinião, para avaliação da fisiologia cardíaca, né, da deformação. Não tem outro método na cardiologia que pode substituí-lo, né? E é uma maneira muito nobre de a gente
entender mesmo a fisiologia e a fisiopatologia das doenças do nosso paciente. Então, usem o strain, façam o strain, se apaixonem, briguem, mas não deixem de fazê-lo, porque, como eu falei antes, ele traz muito mais felicidade do que tristeza no final da história. É isso, agradecer a todo mundo aí pela disponibilidade, terça-feira à noite. E eu entendo hoje o strain como uma técnica que permite, dentro desse cenário de inteligência artificial, de toda a discussão que existe da substituição até de médicos em realização de exame, que é o que vem se falando, né? Você ter uma técnica onde você possa fazer um raciocínio, onde você possa pensar em manutenção de saúde, em longevidade do paciente, porque a partir do momento que você faz diagnósticos cada vez mais precoces e intervém de uma maneira precoce, você consegue fazer isso. É um tipo de medicina que vem sendo propagada, uma medicina nova, que não era para ser, mas assim, a medicina nesse sentido, a gente tem uma ferramenta na mão, como o Sam fala, e lá no grupo a gente tem essa ideia de que a gente tem uma bola de cristal ali e a gente tem que saber usar ela, né? Porque se a gente não souber usar, a gente não vai estar prevenindo, a gente não vai estar fazendo diagnóstico, a gente vai estar simplesmente colocando um número. E colocar um número, pelo menos nós de todos os grupos vemos que isso não ajuda em nada, né? Porque a gente vê número sendo colocado o dia todo e o diagnóstico passando batido. Então é isso aí, vamos dar aquele gás e esforço é necessário e uma cobrança também, né? A técnica tem que ser valorizada financeiramente. E um lembrete importante, né? A roda anda e gira, né? Ou seja, estão vindo novas metodologias aí, como a strain tridimensional, que provavelmente vai revolucionar também essa parte do diagnóstico, porque ele vai ser mais rápido. Ou seja, aquele tempo que a gente dispensa em fazer essas análises e capturas, nós fazemos num batimento único, né? Praticamente todas as dimensões do strain num batimento único, inclusive com a possibilidade de incorporar dois tipos de strain no mesmo batimento, que é o strain de área, né? Ele coloca o strain circunferencial, integra com o strain longitudinal para você saber, ter uma noção melhor, né, de como se comportam as diferentes camadas endocárdicas, né? O strain longitudinal mede a camada subendocárdica, o circunferencial mede mais a camada subepicárdica, e aí você vai ter uma visão global. Claro que isso é uma coisa que ainda vai evoluir, mas sempre ficar alerta, né, de que a tecnologia avança, e avança muito mais rapidamente do que a gente pensa, né? E digo eu que comecei com modo M há muitos anos atrás e hoje estamos aqui com ecocardiografia avançada, né? Coisa que nunca imaginei que ia acontecer. E estou olhando aqui para o doutor Jair também, que começou junto comigo na década de 70, né? E que hoje estamos surpresos, né, com relação a esse avanço da tecnologia e que tomara continue avançando cada vez mais. Então é isso, pessoal. Agradecer muito a paciência de todos vocês. Espero que... Não é uma crítica, né, a história, eu gosto muito da história, mas eu achei que merecia, né, uma resposta desse tipo de posicionamento que eles colocaram aí no CIS. Não sei se foi ele ou foi alguém, né, mas colocaram isso aí. Então, pessoal, boa noite para todos, muito obrigado e será até a próxima live.